Bom, boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que nós, hoje, vamos apresentar mais um debate do Memorial, em registro ao Dia da Consciência Negra. O Ministério Público do Rio Grande do Sul promove, por meio do Memorial, mais uma edição do projeto Debates do Memorial, com o tema A Ideia de Justiça e a Matriz Africana, com o objetivo de discutir a configuração do conceito de justiça na tradição de matriz africana, bem como de debater a trajetória do negro no judiciário. Serão palestrantes a senhora Iá Vera Soares, que é natural de Porto Alegre, militante histórica do movimento negro, é Ialorixá. Além de seu papel religioso, foi conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul, com CRS, e coordena o Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana do Rio Grande do Sul. Temos também a presença da doutora Patrícia de Oliveira Silveira, natural de Porto Alegre, é desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, vice-presidente do Comitê de Enfrentamento à Fraude de Cotas de Gênero, ouvidora especializada de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, membro da diretoria do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral, doutoranda em Direito do Unicinos, conselheira seccional da OAB do Rio Grande do Sul, coordenadora do GT Antirracismo da Comissão da Mulher, advogada da OAB-RS, membro do órgão especial da OAB-RS, membro da Comissão de Precatórios da OAB-RS e membro do IARGS, certamente atividades desenvolvidas antes da magistratura. O painel será realizado no auditório, conforme estamos todos aqui reunidos, e eu passo a palavra ao nosso coordenador técnico, professor Gunter Ax, e agradecendo, em nome do Ministério Público, a disponibilidade das palestrantes. Muito obrigado, boa tarde a todos. E eu quero dizer que é uma alegria que a desembargadora Patrícia e a Vera tenham aceitado estar aqui com a gente nessa tarde, porque esse é o primeiro ano que nós teremos o feriado nacional do 20 de novembro, né, que é justamente um dia dedicado à consciência negra. Então, nós aqui, no Memorial e no Ministério Público, entendemos que não podia se deixar esse momento passar, né, com perdão do trocadilho, em brancas nuvens, né? Porque é um dia de reflexão, é um dia justamente que remete à consciência. Quando esse prédio começou a ser construído, e vocês sabem que ele foi, durante alguns anos, a sede do governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, isso aconteceu entre 1896 e 1921, quando, então, o Palácio Piratini foi inaugurado. Quando esse prédio começou a ser construído, né, nós ainda vivíamos no Brasil, né, no período do Império, o regime escravista, né, o sistema de escravidão. E eu acho que, por isso eu acho que é simbólico, é importante nós estarmos hoje aqui, na Praça da Matriz, né, num prédio que já foi a sede do governo do Estado, que foi construído na época da escravidão, né, e no dia em que nós, na véspera do dia em que nós celebramos, enfim, essa reflexão em torno da consciência negra. Porque eu acho que é uma longa trajetória, né, uma longa trajetória de construção da liberdade. A liberdade não cai do céu, a liberdade se conquista, né? E esta assim, é uma conquista com uma história de muita luta, de muita reflexão, de muito sangue também. Então, é importante que a gente pare, né, sempre um pouco na nossa rotina, nos nossos afazeres, né, para termos um pouco a ideia do que foi esse percurso, né, e do que é hoje, diante do que estamos hoje, né, e o que é preciso fazer, e o que pode ser feito. Tá? E aí, muito a reflexão sobre a contribuição, né, da matriz africana, a contribuição do negro para a nossa cultura, para o nosso cotidiano, para a nossa sociedade. Então, dito isso, eu passo a palavra aos palestrantes. Eu acho que começamos pela desembargadora Patrícia, depois ouvimos, né, a Iá Vera. Então, sem mais delongas, passo a palavra. Muito obrigada pela palavra. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu quero fazer uns agradecimentos. Primeiro, à minha ancestralidade, porque antes de mim muitos vieram para que eu conseguisse chegar até aqui. Então, isso é muito importante fazer essa referência. Depois eu quero agradecer aqui ao Dr. Ricardo Selig. Nos conhecemos
lá em Gramado, através de um evento do Ministério Público e através de uma conversa muito informal, né, doutor Ricardo, surgiu a ideia deste evento. Também aqui ao nosso professor Gunther, com toda a sua expertise também, lhe agradeço pelo acolhimento, pela reverência, e também a querida Vera, por todo o seu movimento, dentro do movimento negro, por todo esse balanço que a senhora dá, que a senhora traz. Agora, conversando ali, vimos que em outro momento, em outra oportunidade também, de eventos já nos conhecíamos, mas é a primeira vez que eu tenho a honra de dividir a mesa com a senhora. Igualmente também ao nosso mediador, e agradeço também a todos pelo momento, por estarem doando também o seu tempo em nos ouvir. Quando surgiu a ideia, que nós conversamos sobre este momento aqui, eu pensei muito no que poderia contribuir para o mês da consciência negra. E aí me veio ontem, conversando tanto com a Vera como com o Gunther, né, falar sobre educação. Porque, para mim, a educação ela é libertadora. Nós não conseguimos avançar, nem conseguimos nos libertar se não for através da educação. E aí, neste sentido, eu achei por bem aqui dividir com vocês uma fase da minha vida, que foi no mestrado, aonde eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a educação jurídica antirracista. E, através da pesquisa, eu consegui verificar como é que o sistema de justiça no Brasil ele foi implantado. E aí nós temos que revisitar a história. Como o Gunther mesmo falou, né, na época do Império, nós estamos aqui num prédio que representa muito, isso é importante. Em 1823, iniciou um movimento onde havia um interesse em que houvesse as universidades de direito no Brasil. Mas foi em 1827, com Dom Pedro I, que se perfectibilizou, né, através da Constituição de 1824. E aí surgiram as duas primeiras universidades, que foi em São Paulo e em Olinda. Mas, estrategicamente, essas universidades elas foram parar neste território. Em São Paulo, por conta de que existiam os portos, então, ali seria um local onde poderia ter um acesso, e em Olinda, porque existia houve uma revolução também muito grande contra a Constituição. Então, foi uma forma que o imperador teve na época, então, de tentar apaziguar a situação, então, colocaram uma universidade lá. Mas a intenção das universidades de direito eram duas. Uma era porque os filhos da elite tinham que ir até Portugal para poder estudar em Coimbra, e lá eles muitas vezes se sentiam discriminados. E o outro é porque a elite brasileira tinha uma necessidade e queria que muitos jovens, passassem a ser estudantes de direito e se formando para poder aparelhar o Estado, sendo juízes, sendo promotores, advogados. Então, na verdade, o sistema de justiça ele acabou sendo, no Brasil, uma forma também de atender os interesses de uma determinada parte da população, e que não era a população dos vulneráveis, e sim de uma elite. Então, baseado nessa introdução que eu trago para vocês, a gente também consegue verificar o quê? Que como as universidades de direito ela era voltada para um determinado público, e este público ele estava ali para também atender às necessidades da elite e do Estado, nem todos tinham acesso ao ensino. E isso é uma coisa, parece óbvia, né? Mas nem todos tinham acesso ao ensino. E aí o que nós verificamos? Que o direito ele tem uma função social muito grande, que é para atender às demandas.
uma evolução histórica, com a história, houve uma evolução muito grande, mas tratando-se da população negra, que não tinha acesso, e nem poderia, porque escravo não podia estudar, não tinha acesso ao ensino. Então, esta população já começou desde lá na questão da educação, fora toda a questão que a gente sabe que o Brasil foi feito por mãos de escravos, né? O marco já é diferente, ou seja, já arranca de uma forma diferente em relação à população branca. E aí, por que eu tenho a necessidade de falar isso? Porque nós conseguimos, depois de muitos anos, estamos a 136 anos da abolição da escravatura, tá? Mas com muita luta dos movimentos sociais e do movimento negro, a conseguir com que a população negra conseguisse se inserir dentro das universidades. E hoje nós ainda verificamos que ainda existe um déficit muito grande, uma desigualdade também muito grande. Porque quando eu ingressei na universidade, e o meu interesse pela pesquisa também foi por ter a oportunidade de sempre ter estudado numa educação particular, porque a minha família conseguiu me proporcionar isso, mas eu sei que isto não é, vamos dizer, se eu que era para ser o normal, mas acaba não sendo. Então, eu sempre me via assim, ó, eu e mais um, ou eu e mais uma. E aí também, quando fui para a graduação, a mesma situação, professor, era eu e mais um. Voltei, depois de 25 anos de formada na graduação, para um mestrado, a mesma situação. Eu cheguei até... nós formamos um grupo lá, eu sou egressa da Unicinos, graduando e egressa, agora estou no doutorado. Vamos fazer um grupo de colegas negros. Contamos, nós éramos 7 no mestrado. E agora, no doutorado, também tu conta nos dedos. No sistema de justiça, ao longo de uma trajetória de 30 anos de profissão, nós entramos no fórum, eu conheci 2 desembargadores negros, que foi o doutor Tupinambá Nascimento, saudoso, e também o doutor Sejalmo, que foi juiz da 10ª Vara Civil e desembargador agora aposentado. E a doutora Iris, que foi presidente do tribunal. E a doutora Karen Luiz também, né? Então, aí nós perguntamos, mas se a população negra ela é 50% da sociedade, onde estão essas pessoas? Então, nós vemos um avanço com as cotas, porém, ainda não há uma representatividade efetiva. E aí, por que eu penso que nós precisamos trabalhar com a questão da educação? E aí nós temos aqui uma menina, tá? E foi muito importante o que a senhora falou, muito importante, porque precisamos começar pela base. As crianças já se sentirem empoderadas em saber de que elas podem chegar num determinado lugar e ir para onde elas quiserem. Mas esta educação também tem que partir da base familiar. E isso aí é uma premissa. Eu tive uma base familiar. O meu pai sempre disse, a minha herança será os teus estudos. E realmente foi. As oportunidades vieram. Eu lutei muito por isso também, mas eu tive este incentivo, esta motivação. E é só com a educação para ela realmente ser libertadora. E aí eu trago para vocês aqui, tem um livro que se chama O Movimento Negro Educador, que é da Nilma Lima Gomes, e que ela fala assim, a compreensão dos saberes produzidos, articulados e sistematizados pelo movimento negro e mulheres negras tem a capacidade de subverter a teoria educacional, construir a pedagogia das ausências e das emergências, repensar a escola, descolonizar os currículos e dar visibilidade às vivências e práticas dos sujeitos. Ela, sim, poderá nos levar
ao movimento da descolonização do conhecimento. Este trabalho, ele é um trabalho que precisa de uma produção de saberes emancipatórios e sistematizador de conhecimentos sobre a questão racial no Brasil. E aí, quando nós paramos para pensar nisso no sistema de justiça, eu entendo que nós precisamos trabalhar isso dentro da graduação do direito. E um dos motivos da minha pesquisa era o que eu gostaria, na verdade, e que depois, ao longo da pesquisa, eu descobri que já existia, que era trabalhar na graduação do direito a pauta racial. Por quê? Todos nós que somos advogados, vejo aqui o desembargador Francisco também, meu colega do Tribunal Regional Eleitoral, e Ricardo, todos os outros que são operadores, cada um no seu viés, seja advogado, promotor, juiz, procurador, enfim, defensor público, nós precisamos ter o conhecimento e o letramento racial. Por quê? Por causa das decisões, para enfrentar as demandas sociais que a população tem necessidade. E aí, baseado nisso, eu fui e fiz a pesquisa. Bom, se na graduação do direito o aluno que estiver dentro da universidade ele não tiver conhecimento de como é que a população negra ela precisa de uma determinada decisão, não estou generalizando, porque cada caso é um caso, mas, assim como nós temos o protocolo de gênero, que ele é também voltado para a questão da pauta da mulher, nós também temos o Estatuto da Igualdade Racial, que é voltada para a população negra. Se um jurista ele não tem esse conhecimento na hora de uma decisão, na hora de fazer um estudo, na hora de enfrentar uma determinada demanda, ele não vai conseguir ter a sensibilidade e a empatia. Porque a gente não tendo conhecimento, nós não conseguimos também ter empatia. E aí, baseado nisso, então, foi o interesse que eu tive de que, assim como veio a Lei 10.639, tornando obrigatório o estudo da pauta racial, das relações étnico-raciais no ensino básico e fundamental nas escolas, na graduação do direito também deveria de ser fundamental. E, baseado nisso, então, eu descobri que já existe, Vera, uma diretriz curricular, tá? Número 5, que o Ministério da Educação tornou pela transversalidade que, dentro da graduação do direito, haja, dentro da graduação, este estudo, este trabalho. Eu não consegui entrar dentro de sala de aula na minha pesquisa, mas eu consegui fazer uma análise empírica, uma pesquisa empírica nas matrizes curriculares e nos projetos pedagógicos de algumas universidades que eu elegi para fazer o estudo. Então, de um primeiro momento, eu até pensei, já sei qual é o resultado, né, Gunter? Mas eu me surpreendi positivamente, pelo menos nos planos pedagógicos e nas matrizes, de que as universidades, as que eu escolhi ali, porque a gente tem que fechar um leque, né? É trabalhado, nem seja numa disciplina da sociologia, nem seja ou num núcleo igual a URGS, que foi instalado um núcleo de pesquisa antirracista, enfim. Mas o que fundamentalmente isso traz para nós? Isso traz a transformação, porque nós somos responsáveis, nós, operadores de direito, pela transformação social, pela transformação coletiva, nós temos um compromisso. E o sistema de justiça, ele tem este compromisso também. Então, eventos como esses, no Ministério Público, ele realmente é louvável, ele é necessário, e vou dizer, ele é até emblemático, porque nós estarmos aqui falando sobre esta necessidade de parte da população, e que a gente fala, é uma minoria, é uma maioria, mas acontece que nós falamos aqui que é uma minoria que é muito necessitada ainda.
E aí eu vou passar um pouco a palavra para nós irmos contextualizando, Vera, que eu acho que fica bem interessante também. E um bom evento para nós. Este é o meu desejo. Então, eu quero primeiro pedir o meu agô a todas, a todos os nossos ancestrais. Só por eles nós estamos aqui. Agô, para quem não sabe, que talvez não saiba, né? Talvez depois de hoje a gente passe a aprender, né? Quer dizer licença, na língua iorubá do povo nigeriano do continente africano. Então, esse é um pouquinho daquilo, né, que esse momento de nós estarmos neste lugar, que olha, me falta palavras, doutores, me falta palavras de dizer que ele é simplesmente singular. É a inovação, é a necessidade, é o que precisa, num dia de véspera de primeiro feriado nacional da luta de Zumbi dos Palmares, aquele guerreiro que lutou pela libertação do seu povo. E que, alguns anos depois, eu não fiz a matemática, mas alguns anos depois, por muitos e muitos anos, essa resistência que faz parte da cor da nossa pele, que faz parte das práticas tradicionais que isso aqui representa, que isto aqui traz na história e na memória genética de todos nós que não tivemos o fundamento da nossa língua, da nossa identidade, que ficou na história de um passado. Então, estarmos aqui, eu não tenho muito hábito de agradecer, mas eu quero dizer, mestre, meu professor, né, doutora, doutor, e todos os doutores que estão aqui, eu quero iniciar fazendo uma provocação. Se o parlamento não faz, o direito pode fazer. E é com esse sentimento que eu quero dialogar um pouquinho, dizer um pouco de tudo que já foi colocado pela desembargadora, de tudo a ideia, quando nasceu, de estar trazendo esse debate, essa discussão, para dentro destas paredes, né? Destas paredes que um dia foi reacionária, que um dia foi escravagista, e que, tantos anos depois, hoje eu me sinto feliz de estar sentada, né, sem o doutorado, sem esta oportunidade que nos foi negada através dos tempos pela a desigualdade de oportunidades. Então, estar sentada aqui, juntamente, neste momento, me sentindo em igualdade, eu quero representar todas as mulheres da tradição de matriz africana e todos os homens, e principalmente o futuro, que são as nossas crianças, que está representada ali pela nossa menina, que tem que começar a reconhecer a sua referência a partir de um olhar diferenciado. Porque nós falamos muito na educação, né, doutora? A minha criança, ou a criança que é gerada, gestada e criada dentro do território, com a visão de mundo africana, que a sociedade racista, elitista, que divide para poder governar, ela nos dá uma educação totalmente eurocêntrica, e os valores civilizatórios que traz na nossa memória, nos nossos costumes, nos nossos ensinamentos, ele fica desqualificado. Não só desqualificado, como estereotipado, o que é pior.
E aí, uma menininha que vai para a escola, na escola municipal, porque não tem a condição de pagar uma escola particular, né? E lá dá a diferença do que ele tem, que a criança tem no seu leito de família, com aquilo que ele vê das 4 paredes da escola. Como eu via nas paredes, eu não vou dizer a minha idade, né, mas eu não nasci ontem, né? Então, assim, nas paredes deste prédio. Então, quando eu me sinto sentada dentro de um memorial, né, por toda uma política de compreensão, de buscar o novo, né, de realmente buscar a política, de reconhecer esse povo que tem capacidade, tem inteligência e só falta oportunidade. Quando nós brigamos pelas cotas, né? E aí, doutora, é quando a senhora começa a ver um a mais na sala de aula. Então, a luta foi muito grande, ainda continua sendo grande. Então, hoje, estar aqui, né, pela passagem do feriado de Zumbi dos Palmares, enquanto uma mulher negra, Ialorixá, que aprendeu com a resistência do nosso povo, que aprendeu com o saber natural da oralidade africana, que veio de família, de pai para filho, de mãe para avó, de vó para neto, essa oralidade que nos manteve até aqui. E que traz um olhar, meu mestre, da religiosidade. E eu quero dizer a esse ministério, eu quero dizer a essa mesa, quero dizer para estas paredes que hoje nós não precisamos mais ser religiosos para ser quem somos. Nós temos uma tradição e que bom que a gente está aqui para começar a discutir o que é tradicional para nós, a partir da nossa identidade. E aí, minha mestra, né, quando nós falamos na educação, eu aprendi lá no meu fundamental, né, no ensino primário, que no meu tempo era primário, depois o ginásio, depois criaram o científico e o clássico para as exatas e para as humanas. E lá nós não tínhamos esta coisa de dizer que era tradição. Para que a gente pudesse sobreviver, nós tínhamos que ser religiosos. Os nossos orixás, a nossa fé, que nada mais é do que a natureza, né? Linda, linda, que a gente vê aqui, está posto, né? É a natureza, são as águas, as folhas, né? A terra, que é a nossa grande mãe, a terra, o universo, o ar, o vento. Isso é aquilo que nos faz ser tradicionais. É lidar com essas folhas, é lidar com essa terra, é lidar com essa essência que nos dá a vida. Isso é matriz africana. E é só isso que hoje eu tenho certeza, né? Certeza, que os ancestrais que um dia passaram por aqui, e os ancestrais que vivenciam, porque toda casa que tem a memória tem a ancestralidade viva, né? A ancestral a gente não vê, mas a gente sente, ela está viva dentro desta casa. Então, traz esse debate, traz para a mesa de discussão. Como vamos fazer? O que o Ministério pode fazer, né, para que acelere um pouquinho mais o processo do racismo? Não basta dizer eu não sou racista, tem que combater o racismo. E este momento aqui, ele inicia um processo de combater o racismo. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, enquanto mulher negra, vestida daquele povo que me representa, daquele modo civilizatório que me representa, de dizer que nós existimos, que nós queremos, professor,
que tenha no nosso currículo escolar, como tem o francês, como tem o inglês, nós queremos que tenha a língua que hegemoniza dentro das nossas casas tradicionais, que é o Iorubá. Então, esse conhecimento nos territórios, isso aqui é um território que me remete a um passado não tão próximo assim, mas longínquo, que deixou muita sequela, muito sangue derramado, muito sofrimento, muitas vidas se perderam. Será que todos gostavam disso? Não, nós tivemos os abolicionistas, senão não estaríamos aqui. E aí, eu não quero voltar a um passado muito triste, né? Eu quero falar daqui para frente. Eu estou me sentindo euforriada de um novo modelo de escravização que acontece a cada dia que o sol nasce. Nós ainda nos sentimos num processo escravagista, pela desigualdade social, pela falta de oportunidades, pela criminalização das nossas práticas, né? Por uma educação, minha mestra, que precisa ter o reconhecimento, não só eurocêntrico, mas de 54% da população brasileira, que é originária dos povos tradicionais de matriz africana. E desses 54%, 39% são mulheres, mulheres negras, que não tiveram as mesmas bases e oportunidade de estar com raríssima, como a nossa desembargadora, que nos representa e que nós podemos olhar e aliviar o coração. Saber que ela, pequenininha, né, tem que olhar e saber que ela pode ser, daqui a alguns anos, também uma desembargadora. E que ela vai contar, sim, lá na escolinha dela. Ontem eu fui na justiça, não só para ver se alguém preso, a polícia levou. Ai, tem que ver o advogado para tirar. Não, fui lá porque estive numa palestra e ouvi uma mulher, né, falando que é uma desembargadora. É outro olhar, é outro valor, é outro modelo civilizatório. Então, enquanto Yalorixá, trabalhando a minha emoção de estar aqui, sabe, parece assim que é romance, né? E não é. É a realidade do nosso fato. É a nossa realidade. Quando eu digo nossa, eu falo no nome dessas 39% dessas mulheres negras, que têm seus valores, que têm as suas oportunidades, mas que desses 39%, talvez, só talvez, 9 ou 5% ocupam esses espaços que hoje a senhora ocupa. Os homens negros também, talvez, só talvez, ocupem alguns espaços de oportunidades, mesmo formados. O Estado brasileiro, às vezes, não oferece, não abre a porta para que aquele formado passe. Então, nós estarmos aqui nesse dia 19 de novembro, que antecede o 20 de novembro, que nós temos muito orgulho, porque ele nasce no nosso Estado, ele nasce neste território que deu o mote norteador, através do professor Oliveira Silveira, que fez toda uma demanda, fez todo um discurso e trouxe para a mesa de discussão a questão do racismo, né? Porque até então era natural. Negro é negro, está lá no seu lugar, o lugar dele é lavar chão, limpar, com todo o respeito, né? Porque nós merecemos viver, e todo trabalho ele é digno e tem que ser reconhecido. Mas todos nós aqui sabemos que não era assim, que não era. E que bom que o século XXI traz essa mudança. Então, gente, vocês controlem o meu tempo, porque são 500 anos de história, né? Então, nós teríamos que se multiplicar por cada dia, eu vou ficar falando até anoitecer.
Então, é assim, gente. Não, mas eu gostaria depois de deixar para que tivesse algumas perguntas, porque as perguntas, ela aponta, né? Ela sinaliza um novo debate. E aí, aproveitando o eixo, doutora e professor, meu desembargador e todos os desembargadores que estão aqui, e juízes, e advogados, e pessoas trabalhadoras, como a nossa parceira que chegou lá, né, para nos ouvir, que bom, né, estarmos ouvindo. Então, gente, eu acho que esse processo que hoje acontece aqui, ele é a partir, em memória de Oliveira Silveira, né, que consegue e deve estar fazendo festa onde quer que ele esteja, na sua ancestralidade e na sua imaterialidade, mas ele vai olhar da onde quer que ele esteja, né? Que talvez esteja entre nós. Ele vai dizer, eu deixei esse legado. Né? Ele lutou e deixou esse legado. Foi um professor que conseguiu se formar e deixou esse legado a exemplo de uma desembargadora que está do nosso lado, que quer construir junto com a cultura, porque a nossa tradição ela é pura cultura. A cultura desses povos, a cultura do tambor, a cultura de tudo aquilo que está concentrado dentro dessa melanina que o povo conseguiu apelidar de negros e que não nos ofende. Mas nós precisamos ter a oportunidade, independente da cor da nossa pele. Nós precisamos... O Estado brasileiro, ele ainda, no século XXI, essas paredes têm ouvido, e eu quero gritar para que elas nos ouçam. Ainda no século XXI, o Estado brasileiro nos acha e nos trata como os diferentes. Vou citar um exemplo. Se tiver uma série, como está acontecendo, uma série de conferências do meio ambiente, da segurança alimentar, da questão da igualdade racial, da educação, da saúde, né? Que da saúde deu um avanço também quando o Ministério da Saúde coloca as casas realmente tradicionais da matriz africana com a medicina convencional, não, com a medicina tradicional, como equipamento de saúde do SUS. Quantos anos depois? Óbvio que não é qualquer casa, é a casa que realmente vai preencher os requisitos, né? Porque toda casa vai preencher. Porque a casa tradicional não é o luxo que defende e que designa, que diz quem ela é a tradição. É a verdade. Eu digo sempre que a criança que ela nasce e cresce dentro de uma casa tradicional, ela tem uma diretriz na vida. Ela poderá não chegar a ser um mestre, um doutor ou uma doutora, pela falta de oportunidade dos pais, pela desigualdade de salários. Então, por isso que eu abri minha fala dizendo, se o parlamento não faz, o direito pode fazer. E vai ter 54% da população brasileira ovacionando os ministérios públicos do Brasil. Quem sabe o nosso Estado, a nossa capital, dá esse mote norteador, porque o Ministério Público Federal também está chamando o processo das reparações, que é a partir das ações afirmativas. Então, parece, né, meu mestre, que Xangô, que aparece, né, na sua imagem, está fazendo seu papel. E cada um que está aqui, né, que estudou para ser um advogado, para estar um juiz, para ser um desembargador, a sua representação é Xangô. Não importa a fé que cada um tenha, né? Mas é Xangô. Porque ele tem a balança. Aqui está o bem, aqui está o mal. Os dois pratos, se eu largar, vai cair o microfone no chão. Está os dois pratos, né? O do bem, do mal, da verdade, da mentira, né? De tudo aquilo que precisa. Então, ele mede tudo isso. A verdade, a mentira, a saúde, a doença, a miséria, a riqueza.
e uma riqueza saudável, e aí ele tira o eixo, que é o equilíbrio. E é o que nós estamos hoje sentindo. E eu posso dizer, por ser uma Yelo Orixá, que eu sinto aqui a energia do equilíbrio. Está colocado nesta sala, está colocado neste território, o início de uma caminhada. Olha, me arrepia, gente. Não é fanatismo, não, é ancestralidade. É o equilíbrio que precisa para que o direito seja, sim, aquele alá que Oxalá tem, que é o pano branco, né? Por isso nós vestimos muito branco, para pedir muita harmonia, para diminuir essa violência que está colocada e que vai ter que pensar muito para diminuir, né? Então, esse branco que a gente carrega para que tenha harmonia, tenha paz, sabe? Para que tenha um processo diferenciado, eu acredito que na ancestralidade de Oliveira Silveira, ele está nos aplaudindo nesse momento, e é por aqui. É neste ministério aonde nasceu o 20 de novembro. É aqui. E com essas pessoas que foram escolhidas. Não é quem quer, é quem foi escolhido. É essa gestão que está coordenando. É essa cultura que está ali a partir do professor. É esta mulher desembargadora que está aqui. Somos nós, um filho de Oxum, um Babalorixá, com 3 academias, né? Pós-graduado, doutorado, e é um Babalorixá. Não é a religião. Ele tem toda uma cultura, né? Tem antropologia, tem... Quantos antropólogos tem, né? Os antropólogos gostam muito de buscar, né, a questão do fundamento disso. Então, tudo isso. E eu quero dizer que o direito, os advogados, né, Xangô, Oxalá, tem a visão tapada na sua representatividade, porque ele não vê o preto, o branco, o rico ou o pobre, ele vê a justiça. Porque eles não precisam de dinheiro, né, meu mestre? Eles têm a riqueza deles, que é a natureza. É a terra, né, que hoje está tendo uma discussão violenta. Eu estava no Rio de Janeiro com o G20, né? Eu, com todos meus 15 anos de idade, né, professor? Eu venho para buscar conhecimento e trazer e cumprir a minha tarefa neste plano, que é buscar essa energia, buscar essa sinergia do direito, da justiça com a matriz africana. É o que ela precisa, justiça. E eu acredito que aqui é o ambiente, aqui é o momento, e espero que esses momentos nós possamos ter a liberdade de divulgar para o Brasil inteiro, para que outros, né, possam seguir esse exemplo nobre desta casa, neste dia 20, quase, né, 19, véspera do primeiro feriado nacional, que nós já tivemos uma vez, dormimos com feriado e amanhecemos sem. E hoje nós estamos homologados um feriado. Como tantos mestres, tantos outros escritores que lutaram por essa causa. Então, gente, neste primeiro momento, deixando um pouquinho para algumas perguntas que pode suscitar, sem querer mexer na estrutura como foi planejado esse nosso momento, se alguma pergunta e alguma colocação sempre enriquece o debate. Então, agradecer, dizer que é muito bom estar aqui, bom falar aqui, muito bom ter a oportunidade de nós falar, dizer. Nós não nos importamos de ser diferentes, mas nós precisamos de políticas públicas diferenciadas para poder ser igual. Porque essa que está colocada sempre nos trouxe como os desiguais. E nós não somos desiguais. Nós queremos políticas públicas que, se o parlamento não faz, o direito pode e deve, e eu peço que faça.
Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu me sinto pequenininha com toda essa fala, porque é a sabedoria. É a sabedoria de uma mulher negra, a vivência, a experiência. E isso aí se sobrepõe a qualquer estudo dos livros. E aí, enquanto tu estavas falando, me veio também assim, que eu acho, porque a gente está contextualizando a tua vivência com a minha parte técnica também. E me veio uma vontade de ler um conceito do que é racismo. E aí eu trago aqui, ó, o nome do autor é Ramon Grossfogel. Ele tem uma obra muito interessante, tá? E também foi um autor que eu utilizei na minha pesquisa. As diferenças de tratamento encontradas entre pessoas negras e pessoas brancas nos diversos âmbitos sociais, por si só, traduzem a forma como foi constituída, organizada e está estruturada a sociedade. Na concepção do Ramon, racismo é um princípio constitutivo que organiza, a partir de dentro, todas as relações de dominação da modernidade. Desde a divisão internacional do trabalho até as hierarquias epistêmicas, sexuais, de gêneros e religiosas. O racismo é uma manifestação normal de uma sociedade e ele fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Então, aí nós vemos o que é a estrutura de uma sociedade para que as pessoas que estão sendo discriminadas não consigam furar a bolha. Que nem uma amiga minha diz assim, tu é o erro do sistema. Ela fala. E aí eu realmente olho assim, tem uma luta muito grande, pessoal da minha pessoa, Patrícia, mas também tem um aparato muito grande da família. Tive oportunidades, pessoas amigas que vieram e reconheceram em mim todo um potencial. Mas o sistema não favorece a todos. E é sobre isso que eu estou falando. Por quê? Porque nós ainda temos essa desigualdade. E é isso que nós precisamos, cada um. O trabalho é individual também. Nós falamos muito num coletivo, Vera, no Estado, mas também o trabalho individual, a responsabilidade de cada um, porque nós somos seres formadores de opinião, aonde a gente vá. Eu tenho o meu núcleo de conhecimento, tu tem o teu, ele tem o dele, o Gunter tem, cada um de nós somos movimento. E em cada espaço que a gente vá, a gente, com atitudes, com palavras, nós conseguimos formar a opinião de pessoas. Então, no momento em que a gente passa a não ser racista, ou, melhor, ser antirracista, se nós estamos em contato com alguém que seja, nós conseguimos também já fazer um movimento contrário. E é este o trabalho. E, inclusive, até eu participei durante um tempo, e é sobre isso também que eu queria trazer, que existem vários grupos neste sentido. São pequenos grupos que fazem diferenças em espaços. Na Prefeitura Municipal tem um, lá na OAB tem outro grupo, onde eu faço parte. Tem grupos de estudos espalhados por todo o país. E é nesses pequenos grupos que a gente consegue fazer com que as pessoas tenham a conscientização, que é isso que a gente precisa, conscientização. Quando eu fiz parte da Comissão da Igualdade Racial na OAB, eu fui convidada e aí fundei lá o grupo de estudos antirracismo. Usei uma metodologia nesse grupo, porque era um grupo misto. Ele era um grupo de pessoas brancas e pessoas negras. E a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande de trabalhar com os grupos, até porque a gente precisa da união, nós precisamos de todos para este movimento maior, porque todos ganham, a coletividade ganha.
E aí, depois, na Escola Superior de Advocacia, o grupo acabou também migrando e pessoas interessadas pela pauta racial, por seus motivos pessoais, vieram também fazer parte. Então, fazia parte da metodologia o quê? Eu colocar as leituras e os próprios colegas estudarem e apresentarem através de seminários. E a maior riqueza que eu tinha é que começava no início do ano, e aí, quando chegava no semestre, quando eu ouvi uma colega dizendo assim, ó, eu era, uma colega branca, advogada, eu era contra as cotas. Hoje, através do grupo, a vivência e os estudos, eu sou a favor, porque eu entendi o motivo de que é necessário as cotas. Já ganhei. Eu já ganhei numa pessoa, porque aquela pessoa ela é multiplicadora. Ela é multiplicadora nos espaços que ela transita. Então, realmente, isso é muito gratificante. E eu estar aqui nesse momento é mais gratificante ainda. Então, abro aqui para as pessoas que queiram participar conosco também, o nosso professor quiser também contribuir. Bem, olha, só agradeço as falas e aqui o andamento da mesa até aqui. Eu acho que está sendo muito instrutivo, né, e também emocionante. Eu assinalo que a gente está passando aqui no telão imagens que são reproduções das telas de um pintor que se chama Nelson Boeira Federic, já falecido, e que foi uma grande referência da arte de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ele era o capista, né, que fazia as capas dos livros da antiga editora O Globo, que ficava ali na Rua da Praia, né, e que era o ponto de encontro de todos os intelectuais, e, enfim, também dos políticos do Rio Grande do Sul naqueles tempos. Ele, em 1975, foi convidado para fazer esta série, né, que são 16 quadros, que estão aqui reproduzidos, sobre os deuses do panteão africano. Foi o título dado, na época, para essa série. E ele, enfim, frequentou sessões, terreiros no Rio de Janeiro, em Salvador, e produziu esse trabalho que, entre 1975 e 1978, itinerou pelo Brasil, causando excelente impressão, e, afinal, os quadros foram doados para as embaixadas dos países africanos em Brasília. Uma edição foi feita em 1978 com essas telas. E elas, enfim, quer dizer, elas trazem uma imagem muito eloquente, né, dos orixás. Não são os mesmos, né, invocados aqui no Rio Grande do Sul, onde a tradição é um pouco diferente, não é, Vera? Então, por exemplo, o Exu, no Rio Grande do Sul, não é considerado um orixá, né? Então, dependendo da tradição, né, o Oxumaré não está representado, a ordem também dos orixás é um pouco diferente, mas eu gostaria de ouvir um pouco a Vera sobre... ela mencionou antes, quer dizer, que o Xangô, na tradição, na matriz africana, ele encarna a representação da justiça. Por quê? Por que é o Xangô? Por que não é um outro orixá? Ou esta dimensão da justiça ela está, de alguma forma, compartilhada também pelos outros orixás? Porque, no Ocidente, Artemis, né, que está ali na frente do Tribunal de Justiça, que vem da tradição grega, representa a justiça, né? Cristo representa a justiça, né? Como é essa representação do Xangô? Como o Xangô representa a justiça? Viu o debate? O debate, a pergunta sempre suscita, né, o debate e dá um mote norteador a tudo aquilo que eu quero sair daqui com o coração feliz, da esperança do segmento que terá, com certeza, esses momentos, né? Que nasce na energia de Zumbi. Vamos pensar assim? Que ele nasce na energia de Zumbi. Por que nós reverenciamos, né, no Brasil, em África, Xangô? Xangô é um orixá africano. Xangô, ele teve uma história que Xangô viveu. Não sei dizer há quantos mil anos antes de Cristo, né?
E ele era um sábio. Então, nós entendemos, para que a gente entendesse aonde é que estava a diferenciação, no brado dele da justiça, do equilíbrio, de pensar a terra, ele não entendeu a humanidade, ele gostava de viver nas pedras, nas pedreiras, né? Porque ele era, hoje, vamos trazer para hoje, ele seria aquela pessoa que medita muito, né? Um pensador. Um pensador. Então, ele olhou para a natureza e ele pensou. Então, ele pensou assim, por que que as árvores, né, elas mantêm, seguram o vento, a tempestade, a chuva, a água, e ela se mantém presa e em equilíbrio, por causa da raiz. E qual é o orixá que sentava numa pedreira, tanto que ele foi sincretizado no Brasil pelo processo da diáspora africana, ele foi sincretizado a São Jerônimo. Por quê? São Jerônimo conversava com os animais e não tinha medo, ele conversava, o melhor amigo dele era um leão, considerado o rei da selva. Isso, São Jerônimo. E a matriz africana no Brasil sincretizou Xangô e manteve esse sincretismo. Por quê? Porque Xangô, na sua essência, quando ele chegou, mais ou menos com a minha idade, será, pai Alex? Quando ele chegou a uma determinada idade, nós aqui na nossa vida convencional tem aquela coisa chamada aposentadoria, né? Vou me aposentar agora, vou viver a vida. Então, ele se retirou do núcleo onde era o rei, ele era um rei, foi um rei. Até porque, quando nós falamos dos nossos orixás e da África pré-colonial, antes da colonização, ela era dividida em reinos, né? O reino das águas, que é Oxum, o reino das matas, que é Oxóssi, que é o dono da folha. Então, tinha os reinos e tinha os seus reis. Depois da colonização, que perde esse sistema de reinados. E Xangô manteve, tanto que até hoje, século XXI, quem vai visitar a África e vai na Nigéria, necessariamente tem que conhecer Alafim de Xangô, que é o castelo de Xangô. O reinado dele, que ainda é mantido com toda a hierarquia, com todo o luxo, que tem muito ouro, muita pedra, né? Porque ele era um rei muito rico. Porque a África é um continente muito rico. E, quando não foi colonizada, era deles. Então, isso mostra que Xangô nunca precisou fazer nenhuma corruptela que ferisse o seu coletivo, porque ele tinha dele, da própria sabedoria, da própria personalidade dele, vamos trazer para a nossa linguagem hoje, né? O brio de vida dele, como diziam nossos mais velhos, né? Ele não gostava de nada que ferisse o outro, ou que atacasse o outro. Ele não gostava, que hoje nós chamamos de injustiças. Então, Xangô, ele é o pai da justiça, ou o rei da justiça, ou o orixá justiceiro. Por isso que nós sincretizamos ou homologamos a justiça a Xangô, que é o equilíbrio, né? Ele olhava, aqui tem muita fome, aqui tem muita doença. O que nós vamos fazer? Chama Ossan. Ossan é o orixá das folhas, que seria o médico imaterial hoje. Por quê? Porque ele era aquele homem perneta, né? Ele tinha um defeito físico, que ele andava na mata, num pezinho só, e ele conhecia a folha. E, naquela época, não tinha a faculdade de medicina. E ele olhava aquela folha e ele sabia que aquela folha ia curar aquele ferimento. Então, a gente oferece a ele a medicina, para ver como todos os segmentos culturais que nós temos, de aprimoramento de vida, de ser humano, universitário, tem a ver um princípio na visão de mundo africana, que é aquilo que eu dizia aqui, que a escravização nos fez nos
entender enquanto religiosidade. Esse religar da religiosidade não é nosso. A gente fez isso e a gente traz isso pelo processo da resistência, porque senão tinha sido exterminado todo o povo preto a partir dos lanceiros negros, que todos nós aqui sabemos a história, que foi o paredão humano e assassinado todinho, né? Por aquele senhor que tem uma estátua linda ali na frente do Colégio Júlio de Castilho. Então, o que acontece? Isso é a essência de Xangô, né? É o equilíbrio. E, mais do que isso, ele não tinha escola, porque naquela época não tinha a escola de alfabetização. E ele, sentado no meio das pedras, ele bateu uma pedra na outra e viu que ele fez a faísca, né? Então, por isso, ele é o dono do fogo, pela criatividade do fogo. E ele era um sábio, ele tinha mais... Hoje, nós olhando, todos aqui que conhecem, tem ciências, tem a ciência biológica, né, do que é a biologia, nós sabemos que sempre houve pessoas, uma mais inteligente do que a outra. Não estou falando em burrice, ou seja lá. Biologicamente, o nosso cérebro, né, o cerebelo, ele tem um lado, uma massa cinzenta, e a outra massa branca. Parelhinho, né? 50% para cá, 50% para lá. E tem alguém, por um fenômeno da natureza ou um defeito, que tem um pouco mais de massa cinzenta. Então, aquela linha que é paralela, ela fica um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para lá. Quando a massa branca ela é maior, dá aquelas anomalias que a gente é autista, tem uma série que a medicina coloca. E Xangô, ele tinha uma parte bem maior da massa cinzenta. É como a matriz africana consegue enxergar a diferenciação dele, porque ele era o único orixá, ou o único ser daquela época que escrevia. Escrevia na pedra, né? Foi ele que fez a escrita na pedra. Por isso, nós, hoje, entendemos que o advogado, que o juiz, que o desembargador, toda essa área do direito, da justiça, na sociedade, quando olha para a justiça, é aquele que sabe tudo. É ele que dá a diretriz para o mundo andar. Porque ele estuda as leis, ele estuda o direito, ele cria leis, né? Por isso que a gente fala, se o parlamento não faz, que o parlamento pode ser uma pessoa popular, mas não tem, às vezes, a capacidade, veja bem, não estou citando o nome de ninguém, estou dizendo, contando uma história. Mas, às vezes, um parlamentar ele não tem o nível cultural que Xangô tinha na sua essência natural, quando ainda não existiam as universidades, considerando que a primeira universidade do mundo foi construída em África, né? Então, ele fazia. E ele era muito, muito, muito... Hoje, a gente diria, resumindo tudo, um superdotado. A gente não vê hoje crianças superdotadas. Vai numa sala de aula, tu vê um professor, ele difere de outro. Tem professores que conseguem fazer com que todos os mais velhos, a criança, consegue perceber aquilo que ele está ensinando. E outros têm mais dificuldade de passar. É pedagogia que faz isso, né? De ser um pedagogo, transmitir o ensinamento, a arte do ensinar, que a universidade hoje chama de pedagogia. Então, ele era um pedagogo sem ter tido a universidade. Então, era um saber natural, como é a história africana dos nossos reis. Então, eu não sei se eu consegui falar um pouquinho dessa essência que é de Xangô, né? Como a guerra de Oiá, né? Deixa eu falar um pouquinho da minha mãe também, né? A guerra guerreira, né? Ai, vai cair o raio, vai cair não sei o que, ela ia lá e bum, né? Então, por isso que tem aquela coisa, quando rompe a natureza, ela é linda demais e sábia. Quando dá o ronco do trovão, que a gente
endereça aquele barulho do trovão, as pedras de Xangô, esse romance, né? É romântico falar disso, né? Porque nós precisamos, nós, enquanto seres humanos, a gente acredita, tem coisas que a gente duvida e vai estudar para ver, mas tem uma essência que nasce com a gente, que a gente traz, que a gente acredita. Houve um trovão, aquilo ali parece que é anormal. O cientista estuda e diz é normal, mas aquilo existe. E um trovão vem e derruba uma casa. Um temporal vem e derruba uma casa. A água sobe e faz o que fez aí há pouco tempo atrás. Então, a força natural da natureza, que nós, com essa visão de mundo, que a gente resiste no Brasil, em pleno século XXI, e que vem lá do século, não sei que século I, então, ele traz essa essência. É a partir desses olhares que a gente trabalha, que a gente pensa, que a gente conversa, muito a ver com a filosofia, né? A visão de mundo africana, a matriz africana, tem muito, muito, muito a ver com o estado filosófico, né? A filosofia, a pedagogia, né? A antropologia, são técnicas que a gente, sem ter estudado, a gente desenvolve, por exemplo, o jogo do buzo, né? O oráculo adivinhatório. Ali, uma consulta no buzo, ele nada mais é do que um momento de psicologia, né? É totalmente psicólogo aquilo ali, né? Então, com a imersão da sintonia com a energia que a gente, por essência e por formação, a gente aprende a fazer. E Xangô traz toda essa sabedoria, e na nação do Oió, que é o estado, quem conhece a África sabe, todos aqui conhecem o mapa africano, né? Que tem, dentro do país da Nigéria, né? Vamos virar a página, tirar o racismo, tirar a discriminação e olhar o território africano, o continente africano, com toda a sua riqueza e toda a sua extensão, por ser o segundo maior, acho que é o segundo, né, doutora? Segundo maior continente que nós temos. Então, aquele território, né, aqueles rios, aquelas águas, aquelas folhas que tem lá, aquela mata toda que tem lá, né, a selva que a gente chama, os animais todos que tem lá, nós não temos nesses lugares aqui. Então, e aquele povo que nasceu lá traz a energia daquele lugar. Porque, às vezes, eu me pergunto, e pergunto a todos, né, e quero perguntar aqui aos meus intelectuais, tem um programa que diz, vou perguntar aos universitários, né, eu quero perguntar aos intelectuais que estão aqui, né, por que, se eu nunca fui em África, um exemplo que eu vou dar, eu nunca estudei África, porque eu aprendi a ler e escrever na escola convencional nossa. Lá não tem história da África, até hoje não tem. Que, aliás, eu vou encerrar minha tarde aqui pedindo isso, né? Então, se eu não pedir, eles não vão adivinhar que nós precisamos disso. Então, eu tenho que pedir e deixar registrado. Então, eu nunca fui lá. Eu não conheço aquele território. Eu conto histórias. E as histórias que eu conheço de lá são as mais tristes possíveis. São discriminadas, é a história da burrice, do horror, do negro, disso e tudo aquilo que todo mundo já sabe. Por que eu tenho que cultuar essa tradição? Quando eu nasci, se a minha mãe não me batizasse, meus pais, eu era pagã. Não é verdade? E por que, mesmo batizada, no meu crescimento, eu pendi, vamos dizer, como diz os nossos mais velhos, né? Eu optei, sem saber, sem ter a consciência, por seguir aquele caminho. Por que será? Né? Por que será, né, que isso acontece? Por que eu gosto? E, assim como eu, Porto Alegre tem quase 20 mil casas. E aí é importante que a justiça, essa memória, esse memorial, esse poder aqui, possa fazer realmente um censo judicial de quantos somos
de onde viemos, o que queremos e para onde nós queremos ir. Só um censo pode dar isso, mas não um censo real, feito pelo Ministério Público, feito pela Justiça, sabe? Um censo. Com pessoas, porque é isso que o povo de origem africana merece. Da onde eles vieram, por que estamos aqui, por que nós fazemos essa questão de manter essa visão de mundo num país que nega a matriz africana, que reduziu a história de um povo neste religar que não é nosso. Porque nós nos sentimos parte da natureza, não. Nós somos a natureza também. Porém, o fruto mais sensível e mais ínfimo, é isso, né, doutora? Da natureza. Porque a gente é fecundado da mesma forma, gerado da mesma forma, nascemos de mesmos métodos, crescemos, somos bebezinhos, caminhamos todos iguais, pretos, brancos, ricos e pobres, né? Somos adolescentes, nos transformamos em adulto, seguimos as nossas opções, para quem pode, hoje, graças a toda a luta, né? Alguns negros já podem optar, através de cotas, através de poder ter a oportunidade de fazer, tem as bolsas de estudo, tem mais negros dentro da universidade. Mas tudo isso se faz em menos de 100 anos, com raríssimas exceções. Chega no adulto, fica mais velho, envelhece e volta para a massa de origem. Não é verdade? E a gente vê a humanidade toda se matando, fazendo horrores, por causa de coisas que vão ficar aqui, para outros. Então, eu quero deixar esse desafio para a nossa justiça. Que bom que vai partir do Rio Grande do Sul, né? Diz que os gaúchos são bairristas, né? Será que nós somos bairristas, né? Mas eu tenho muito orgulho da minha justiça, da justiça do meu Estado. Eu tenho orgulho e acho que ela é justa, né? Porque eu sou Oiá com Xangô, então eu trago essa coisa do certo, né? Que Xangô me dá. E trago essa coisa do falar, 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 e brigar pelo que é justo. Eu tenho 77 anos, podia estar na minha casa fazendo crochê, né? Né, meu mestre? Não é verdade? Não consigo parar. Não consigo. Eu quero estar aqui, conversando com essa juventude que estudou, que está lá, e que pode preparar o futuro daquele bebê que está sentado ali, que não vai passar pelo que eu passei com 77 anos de vida. Tem algumas coisas que eu prefiro não lembrar, né? Então, é um pouco isso aqui. E isso é Xangô, meu mestre. Isso é Xangô para nós, né? Foi um rei que deixou esses ensinamentos. E, por isso, o olhar brasileiro, o olhar africano, entrega esse orixá como, na nossa linguagem, a gente fala patrono, né? Como, me dá outro nome, patrono, como da justiça. Ele é o nosso juiz imaterial, porque a gente sente, gosta, ama, mas não vê. Mas quando a gente chora, pede, eu tenho isso, a gente sente a presença dele. Façam esse exercício. Tá bom. Eu só quero, para contextualizar aqui rapidinho com a Vera, eu vou contar um caso jurídico para vocês, o porquê que a tua reivindicação dialoga
com o ensino jurídico antirracista. Eu tenho uma sobrinha, tá? Que ela é uma moça de 26 anos, e ela trabalhava numa empresa, não vou citar o nome da empresa, mas ela trabalhava na recepção. Ela trabalhava na recepção. E aí ela colocou as tranças, essas tranças coloridas que estão usando. Quando ela chegou para trabalhar com as tranças, a superior dela, no caso a chefe, chamou ela e perguntou: o que é isso na tua cabeça? Nós estamos falando um ano atrás, de uma situação que aconteceu um ano atrás, 2023. Ela disse: é o meu cabelo. Aonde é que tu pensa que tu vai chegar com esse cabelo? Aí tirou ela da recepção, levou ela para o vestiário e disse: quanto é que tu pagou para colocar essas tranças? Aí ela disse que foi R$300, acho que na época. Só um pouquinho. Saiu, foi lá e deixou ela 1 hora sentada no vestiário, voltou e demitiu ela. E aí, o que vocês me dizem disso? Aí ela me ligou, apavorada: tia, aconteceu isso, isso, isso. Né? Interpomos uma ação judicial. E, na época, a indenização foi R$5.000. R$5.000 paga a tua perda de emprego, a tua perda de identidade, que é isso que tu estás falando. Identidade. De tu não poder usar o cabelo das tuas origens, as tranças, mesmo que seja uma colocação ali. Só que, Vera, com este processo, outras pessoas passaram em outros locais com outras situações, e hoje a indenização está um pouco maior. Já passou para R$30.000. Então, infelizmente, tem que ser de uma forma pedagógica. Tem que doer no bolso. E isso parte de nós, juristas, tanto advogados, buscarmos por essa justiça, como os juízes também serem educadores dessas pessoas. E aí, se não for de uma forma de conscientização, que é o que nós estamos fazendo aqui, então tem que realmente ser de uma forma impositiva. Eu ia perguntar se vocês queriam fazer a pergunta, exatamente. Esse programa, em tese, a audiência seja não tão volumosa, ele está sendo gravado, né, e vai ser parte também do nosso acervo do Ministério Público. Mas, primeiro, eu gostaria de me congratular, agradecer a presença dessas nobres representantes, né, da matriz africana, mas que eu me congratulo no sentido de que, antes mesmo do primeiro feriado, o Ministério Público, através do nosso coordenador, do nosso professor Gunther, se antecipa e reconhece que esse é o primeiro passo, né, um pequeno passo, mas que vai frutificar para os próximos anos, né? Mas, só para uma observação, porque eu sei que nós temos esse encontro agora às 6h30, de um livro que eu li, né, que eu acho muito interessante, eu acho que eu falei para a doutora Patrícia lá em Gramado, que era de que esse cientista antropologista, ele coloca que, na realidade, todos nós somos de matriz africana, né? Nós viemos, o Homo sapiens surgiu na África, um continente desconhecido, as pessoas não conhecem, como um americano que diz: qual é a capital do Brasil? As pessoas não sabem quais são os países da África. É a África. Não, mas a África são vários povos, várias etnias, como nós temos, os de menos melanina, né, tem. Mas ele coloca assim, que colocaram todas as etnias do planeta como se fosse uma mulher, dando mão para sua mãe, dali sucessivamente, ou seja, a vida se multiplica, mas se tu for olhar para trás, ela vai se diminuindo. Então, essas mães, essas matrizes, dando a mão para que antecedeu, digamos que são 5 gerações para dar um século, né?
E se uma pessoa fosse caminhando através deles, ou seja, passa um século, uma passada, duas passadas, esse grupo vai começando a diminuir, vai começando a diminuir. E aí, uns tantos mil anos atrás, que a pessoa percorreria em meia hora, qual é a matriz? São aqueles seres que vieram da África. Então, nós somos os, como eu gosto de brincar, não o homem e a mulher, não, o Homo sapiens dotado de útero e o Homo sapiens sem útero, que seríamos nós. É a mesma coisa, eu acho que todos nós somos de uma matriz africana, todos nós, porque nós somos oriundos do continente africano, esse desconhecido. E nós não conhecemos nem a nós mesmos. E mais do que isso, nós vivemos no sistema de casta, e eu me dei conta também, só curiosidades, né? Eu não sei qual foi o ano, o Gunther deve saber bem, houve uma exposição, não sei se foi em Amsterdã, e ali assim, qual é o animal mais perigoso do mundo? E todo mundo ia em busca daquele corredor para ver. Era um espelho, né? Com a pessoa se vendo, nós somos o animal mais perigoso do mundo, porque nós matamos a natureza, matamos os animais e matamos os nossos próprios semelhantes, né? E isso se revela, inclusive, nessa questão do racismo. Então, eu queria me congratular, né, com essa iniciativa, né, e acreditando que ela vai se multiplicar e, digamos assim, nos congratulando que nós do Ministério Público, do Palácio do Ministério Público, tenhamos participado disso, né? Eu acho que é uma honra para nós, né? É uma honra para nós ouvir essa sabedoria, ouvir essa questão da evolução do sistema de justiça que a gente tem que realmente batalhar. Quero agradecer a oportunidade de eu ter visto isso. Obrigado. Alguém quer fazer... Boa tarde. Eu sou Luiz Eduardo. Posso ficar de pé? Eu sou Luiz Eduardo Pereira Mendes, sou advogado, estou aposentado e não vou dar nomes aqui. Eu exerci a profissão de advogado municipal numa cidade da Serra Gaúcha. E, para não depositar tudo na conta do racismo, eu busquei compreender como é que funcionava, como é que funciona esses municípios de imigrantes. E aí busquei os livros. E um livreiro de Minas Gerais, o Papaléguas, o nome dele, eu consegui levá-lo para uma feira de livros nessa cidade. E, a partir dali, comecei a fazer vários estudos, história do Brasil, história da África, enfim, um acervo bibliográfico, desde a questão da psicologia, história do Brasil, das mulheres, de livros infantis, contos, dicionário de Urubá e a questão dos negros gaúchos, dos afros gaúchos. Uma das primeiras, eu cheguei a várias constatações, mas uma das primeiras, para não depositar, que nem eu disse, tudo na conta do racismo, a conclusão que eu cheguei, uma das primeiras, foi de que os imigrantes, eles cumprem com o papel histórico deles. Chegando nessa síntese, aí eu me perguntei, bom, então a questão não é o outro, é o eu. Aí o eu, enquanto negro, porque o imigrante está cumprindo o papel histórico deles. E o eu? Qual é não digo qual é o nosso papel histórico, mas o que o coletivo, o direito individual, mas o imigrante ele parte de um coletivo. E as partes se sobressaem. Chegando nessa constatação do eu, também que os municípios de imigrantes, ou os municípios do Rio Grande do Sul, da região sul do Brasil, vamos fazer essa colocação, da região sul do Brasil, são repositórios de peça sistêmica. O que isso significa? Que está em curso ainda um projeto de supremacia racial. Então, qualquer coisa que se diga entre quatro paredes, seja de ancestralidade, racismo, toda essa estrutura, o único racismo estrutural é a federação.
O sistema federativo brasileiro é racista. Por isso que não se tem saída. Se pode falar de educação, de religiosidade, de ancestralidade, mas se o sistema federativo ele não inclui e não contempla o povo negro, a nossa existência está comprometida. E quem sabe, né, fazendo um exercício de imaginação, que algum dia alguém chegue numa sala de aula e diga: houve um tempo que os dinossauros caminharam sobre a Terra, assim como tinha um povo negro, um povo preto. Se falou de ancestralidade, se a gente parte, digamos, da questão da criação do universo, o Big Bang é um movimento em constante expansão. Se esse movimento é em constante expansão, significa que, nesse exato momento, ele está acontecendo. E, se ele está acontecendo, o homem, não é por um decreto, por uma lei ou por um direito, que o homem vai chegar e dizer: universo, pare de expandir. O homem não tem esse poder, porque está no Olimpo dos deuses, né? Esses são os momentos da criação. Nesse sentido, se a gente pegar os marcos históricos, 1875 ou 1824, isto também é um processo em constante expansão. Então, neste exato momento, o processo de colonização acontece, está acontecendo. Só que nós não nos damos conta, porque nós estamos distante, muito distante daquilo lá. E só que tem as questões sociológicas, antropológicas, que nós não vemos mais o imigrante ou o branco, nós vemos o ser gaúcho. Isso nos confunde, porque daí nós nos distanciamos do processo de colonização que ainda está acontecendo. Nós não dizemos que é o imigrante que está colonizando o Brasil lá para cima. Nós dizemos que é o gaúcho que está indo lá abrir seus CTGs. Mas, na realidade, aquele ser gaúcho, ele tem dupla nacionalidade. Ele tem um pé lá na Europa e outro aqui no Brasil, enquanto que nós, negros e índios, os nativos, ficamos só ali na questão na beira do oceano. Para não me alongar muito, a gente não está incluído na questão federativa. Se a federação é um grande guarda-chuva que propicia a vida e a existência, o que os municípios? Os municípios dão base territorial, base econômica e a dimensão político-social. Se a gente constata que isto é que causa a diferença, não é capaz que um é mais capaz do que o outro, não. É a proteção, o racismo estrutural do Estado que nos deixou e nos deixa de fora. Então, tem que se voltar aos primeiros erros. E o voltar aos primeiros erros, nós podemos voltar a 1889, que foi quando foi implantada a República e o sistema federativo. Este momento, ainda que ele tenha sido de cima para baixo, mas ali foi o momento da criação, assim como o Big Bang. É um processo em expansão, a República e a Federação. E isso não tem volta. Ninguém vai parar isso. O segundo momento foi em 88, na Constituinte. Nesses dois momentos, os homens têm o poder da criação. Não criaram, lá em 89, municípios para o povo negro. Assim como em 88, na Constituinte, também não criaram municípios para o povo negro, mas houve sim criação de municípios para imigrantes. Só que eu acredito que tem um grupo de pensadores muito forte e eles sabem das questões da existência e que isso está além do poder dos homens.
o que eles fizeram? Bom, não demos municípios, mas esta Constituição ela vai acolher a vida. Aliás, o direito à justiça ela é pela vida e não pela morte. Por isso que um artigo de lei é a síntese de um princípio, uma questão dos deuses. Então, no lugar dos deuses, vão colocar os princípios. Então, nesta questão de 88, eles criaram uma Constituição onde se pode, sim, ter o momento pelas regras universais e princípios. Oi? Sim, eu já vou encerrar. Então, nós temos, assim, dispositivos onde se pode criar cidades. A gente olha aí para fora como se tudo fosse definitivo e acabado e se perdeu a percepção de criar cidades. Então, a dívida histórica do governo brasileiro é criar municípios para o povo negro. E a Constituição contempla essa possibilidade, porque a União, Estado e municípios. A União tem os territórios, e nos territórios podem ser divididos em municípios. A União ela é soberana sobre tudo e todos. A União contempla os deuses. E isto não é uma questão de contingência, é uma questão de uma propositura existencial para o povo negro frente ao Estado brasileiro. Por isso que eu fiz questão, eu estava no hospital agora, eu fiz questão de vir aqui para expressar esse meu pensamento. Eu acredito muito numa frente municipalista, uma frente negra municipalista, porque nos municípios é onde a vida acontece. E fora, se nós não tivermos uma base territorial, uma base econômica, nós não somos competitivos. As demais etnias, não quer dizer que elas se amem, mas elas se respeitam. E o povo brasileiro não tem respeito. E a questão de direitos disso, direitos daquilo e aquilo outro, é meramente, e políticas públicas, isso aí é meramente, não vai tratar da existência, da dignidade real do povo negro ao longo do tempo. Então, eu acredito que as instituições têm esse dever de levantar esta questão de municípios para o povo negro. Aí sim se pode falar em democracia e também de combate ao racismo. Sem esta criação de municípios, o combate ao racismo é uma coisa lúdica, de ancestralidade e simbolismos. E isso não chega na segunda, na terceira, quarta, quinta geração de negros para o futuro. Então, era esta colocação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Eu acho que nós estamos com o nosso tempo estourado. Acho que a doutora Patrícia queria dizer ainda, deixar uma palavra final. E aí, acho que nós partimos para o encerramento. Nós vai dar para ouvir todas as perguntas. Certo. Não, mas eu até gostaria... Eu até gostaria, não, mas eu vou dar a oportunidade. Alguém mais quer falar? Gostaria de falar? Pode, claro, eu vou dar a oportunidade. Mas só para, assim, ó, eu gostei muito da construção do colega, sabe? É uma proposição, e é isso que nós precisamos, de proposições, né? Mas eu também gostaria, rapidamente, de falar que tudo, assim como tu disseste, vem lá do início, nós tivemos aqui, e nós temos, tá? Que vem desde 1779, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Depois veio a Convenção Internacional da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. Ao longo do tempo, a Convenção ao Combate à Discriminação, a Organização das Nações Unidas. Então, nós temos instrumentos também para que, tanto internacionais, como dentro da nossa Constituição, e que estão ali sendo também assegurados, para que a gente consiga ter esta sobrevivência, vamos dizer, da raça, que é isso que tu estás falando. Então, nós temos instrumentos jurídicos para isso. Muito obrigada. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu sei da questão do horário. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Leonardo Menin, coordenador do Centro de Apoio de Direitos Humanos aqui do Ministério Público. E, primeiramente, queria
saudar, e a Vera especialmente, espero que ela se lembre de mim, ficaria muito feliz se ela lembrasse de mim lá do nosso evento lá em Capão da Canoa, que a senhora esteve lá, né? No nosso... Isso. Pois é, não acho... Isso. Foi muito legal essa participação aquela vez, foi muito feliz de revê-la. Desembargadora Patrícia também, uma honra estar aqui com a senhora, e parabenizando também o doutor Gunther e o doutor Saraleg pela iniciativa. Muito brevemente, eu gostaria de dizer que nós, do Centro de Apoio da Administração Superior, nós vamos lançar um projeto aqui no Ministério Público, na semana que vem, chamado Cidades Antirracistas. Tá? Esse projeto ele é uma reprodução de uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo, onde nós vamos certificar as cidades antirracistas. Isso não é um salvo-conduto para esses municípios, mas é um reconhecimento de cidades que implementaram ou que vão implementar, que pretendem implementar, uma tríplice estrutura mínima de garantia de direitos de igualdade racial, que seria o Conselho Municipal de Igualdade Racial, como um âmbito de participação popular em pensar as políticas públicas, as que têm um plano municipal para aplicação de uma política municipal de igualdade racial e que tem uma coordenadoria ou secretaria municipal de igualdade racial, ou seja, um órgão executivo, um órgão de participação democrática popular e uma política pré-determinada. As cidades que tiverem isso vão ser certificadas pelo Ministério Público e vão ser reconhecidas. Então, nós vamos fazer um convite oficial para todo mundo, seria muito importante que todos que pudessem estar lá na semana que vem, vai ser no dia 27, à tarde. O governo do Estado, vai, através do Departamento de Igualdade Racial, vai nos apoiar e vai estar juntamente conosco, mostrando as iniciativas deles, eles têm outras ações nesse sentido, e nós pretendemos trabalhar conjuntamente para tentar fazer com que esses segmentos, essas estruturas se fortifiquem, se multipliquem como âmbitos de surgimento de lideranças, de pensar em políticas públicas e de participação social. Para além disso, eu gostaria de dizer que me identifico muito com a fala do doutor, porque eu sou da Serra Gaúcha, eu sei exatamente do que o senhor está falando e entendo muito bem a fala do doutor aqui, me solidarizo também. E, para além disso, para terminar minha breve fala, eu fiquei um pouquinho chateado com a senhora, quando a senhora falou que o Xangu é de todos os advogados, porque quando estive na Bahia recentemente, num evento que teve do Ministério Público Nacional, eu dei uma fugida do evento e quis conhecer o terreiro da Mãe Menininha do Gantuá por uma questão cultural, enfim, era muito curioso. Cheguei lá, estava fechado. Porque em Salvador, né, tem que conhecer esses lugares. E aí cheguei lá, estava fechado porque teve uma cerimônia na noite anterior, mas já me chamaram para fazer um jogo de búzios, já fui lá, entrei conheci uma senhora lá que fez. E ela disse que o meu Xangô era muito forte já. Então, quando a senhora fala que eu tinha ficado muito feliz, eu achei que era só meu. Agora, a senhora disse que de todos os advogados, fiquei um pouco, não me senti tão contemplado, mas ao mesmo tempo eu acho que fico feliz ao mesmo tempo que nós temos essa força de justiça aqui conosco para a igualdade racial. O que eu quero dizer, né? Eu ouvi as duas falas do nosso mestre lá. A sua a gente já tinha conversado um tempo atrás, lá em Capão da Canoa, no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, que a orixá era das águas, né? E tenho plenitude de sair feliz daqui, de ouvir, dentro desse espaço do Ministério Público, aonde eu tenho o prazer e a felicidade de estar compondo, ouvir aquilo que nós falamos, terra, território e territorialidade, que no século XXI se fala de cidades, né? Quando a sua fala e o que o Ministério ali, o doutor, fala disso, a gente volta ao território,
que é a terra, né? Volta à terra, o território aonde hoje nós chamamos de qualquer coisa, menos de território, aonde está o nosso povo. Por isso, dentro das duas falas, a mesa, doutora, meu mestre, professor, meu doutor e todos nós aqui, que um censo, ele é o início de toda a história. Mestre, quem somos? De onde nós viemos? O que nós queremos e para onde vamos? Quando nós temos uma visão de mundo diferenciada de tudo aquilo que foi colocado aqui, né? E aí, para encerrar, por causa do horário, todo esse debate riquíssimo, e que o Brasil inteiro precisa dele. Que bom que vai sair do Rio Grande do Sul, né? Viu? Que bom, o que eu vou fazer? Um navio negreiro deixou um antepassado meu aqui e eu fiquei como fruto disso, né? E tenho trazendo na minha digina, né? Na minha orixá, no meu ori, essa tarefa de cumprir e estar no meio disso. E aí eu quero dizer, das leis, meu mestre, das leis, meu mestre. Decreto 6040. A Carta de Durban Internacional, que eu tive o prazer de compor, em África. Se eu for presa, vocês me defendem, né? Eu quero perguntar, falar bem baixinho para ninguém ouvir. Eu quero perguntar para o Estado brasileiro, meu mestre, qual foi, e quando nasce as ações afirmativas, no encontro, uma conferência de Durban, aonde estavam todos os países do mundo, e principalmente os países de língua portuguesa, aonde eles estavam, cadê as políticas implementadas, deliberadas no encontro internacional, aonde só os Estados Unidos se retirou? Todos permaneceram e votaram. E Fernando Henrique, aqui no Brasil, que não era esquerda, né, fez a delegação brasileira e mandou lá para discutir a igualdade racial. Isso em 2000, o ano de 2000 foi, né? Encontro de Durban, de 2000. Então, essa é a tarefa que eu digo assim, ó, se o parlamento não faz, o direito pode fazer. E eu, enquanto Ialorixá, enquanto moradora nascida e criada, enquanto mulher negra, enquanto descendente de africano, quero dizer que a nossa vida, a continuidade do meu povo, de todos os povos, dos 53 países que a África contém, se hoje já não tiver mais, né, meu mestre, pelas emancipações dos países que tem lá, tipo Nigéria, que se dividiu com Dahomey e Benin, com toda essa diferenciação de hoje, com tudo isso, o decreto 6040, ele tem sim que virar lei, que é aquele que nos tira daquele estado de ser o escravo, o escravizado e ter o desrespeito com as nossas tradições. Decreto 6040, que hoje é um decreto que eu não sei por que ainda não foi desfeito. Então, acho que é uma base para tudo isso que eu ouvi lá, para tudo isso que o nosso mestre está falando, a respeito do terra, território e territorialidade, que a gente chama de cidade, aonde todos vivem, né? Aonde a gente vota. Quando nós falamos da democracia, porque o que eu vou fazer? Veio o assunto aqui, né? Quando nós falamos na democracia, eu não sei. Eu quero dizer que a nossa democracia é que ela sinaliza a continuidade desse debate. E já aproveitando mesmo para agradecer e dizer, né, que eu estou muito, muito feliz de juntar eu sou de matriz africana, né? Então a numerologia para mim tem valor 7.7. São 2 setes, né? 777. Estar sentada aqui propondo. A minha presença aqui é contar um pouquinho da nossa vivência. Muito obrigada, meu mestre, pelo convite. Espero
não ter decepcionado. E a gente falaria, são 500 anos para falar, né, de um futuro, e isso sinaliza a continuidade desse processo. Vamos ter que, todos nós, num coletivo, pensar um nome para essa política. Isso aqui que nós estamos fazendo é a melhor e a maior política que o direito pode fazer em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. Uma vez que está lá a justiça, lindo, né, que estava ali, né, matriz africana e a justiça. Então, ela tem que ter um nome para continuar, porque o movimento negro precisa, mas ele já tem visto, está falido. Vamos criar um novo, a partir da visão de mundo africana e dentro daquele que faz Xangô. Protege, é seu também, mas protege toda essa injustiça que foi colocada a partir dos porões dos navios negreiros. Porque eu só sou negra nesse país porque sou herdeira do fruto da diáspora e um antepassado meu veio num navio negreiro. E eu gostaria muito de saber se o meu antepassado, de qual dos países ele veio africano. E eu não sei isso. Mas o dia que eu aprender a minha história de fato, falar a minha língua, né, nós temos que pautar. A justiça vai ajudar a botar nos currículos escolares, como tem francês, inglês, botar o iorubá, porque tem uma legislação, né, doutora? Tem, professor, tem uma legislação que, para mudar, botar no currículo, tem que ter, alguém tem que ter 50% da população que fale aquela língua. Nós não temos 50% na sociedade falando, porque nós ficamos sem a língua, literalmente, e não aprendemos. Mas foi mantida dentro daquele espaço chamado terreiro, onde a gente canta, né? Então, a gente canta para Oxum, canta para todos os orixás, e canta em iorubá. E, no Rio Grande do Sul, o batuque do Rio Grande do Sul, que é a nossa matriz africana, o viés que ficou aqui, no sul, na região sul do país, ele fala iorubá. Ele não fala banto, ele não fala fon, ele fala iorubá. Então, é uma luta, um pedido, e que a gente quer fazer isso, né? E outra coisinha, só para encerrar, a justiça. Todos que eu olho aqui, esses olhares que me olham, e eu fico olhando, pedindo socorro, nós temos que medir e paralisar ou diminuir, a partir, mesmo com a liberdade de expressão, colocar limites, porque o nosso sagrado vira estereótipo e vira comédia. E isso machuca, nos mata, nos fere, nos adoece. Porque a doença não se dá só com a saúde, não se dá só com a ausência de doença. A saúde também ataca a saúde mental, se não tiver qualidade de vida. Então, é muito triste para nós. A gente abrir a internet fazendo chacota dos nossos orixás, das nossas práticas, e a mídia, a liberdade de expressão, permitir isso só com as tradições de matriz africana. Então, é um pedido que eu quero deixar encaminhando já para essa mesa poderosa, maravilhosa, e para essas paredes que contaram um pouco da nossa história. Axé para todos nós, espero que ser chamada para outras vezes, né? Estou me sentindo. Eu não fui lá na faculdade, mas estou aprendendo aqui, né? Ele deu uma aula lá, ele deu uma aula aqui, então, e assim a gente vai levando. Quero fazer meu agradecimento, então, novamente, doutor Ricardo, nosso professor aqui, a nossa maravilhosa Vera, nosso colega também, e agradecer a audiência de todas e todos aí que vieram nos prestigiar aqui agora nessa tarde. Tá? O Pedro veio também, Francisco, tantos outros, nosso colega que deu uma grande contribuição. Agradecer, principalmente aqui também, o Ministério Público, por todas essas iniciativas aí em prol da população negra, de grande valia, porque é isso que a gente precisa. Um grande abraço no coração de todos e também agradecer aí pelo convite. Um abraço. E, antes de passar o microfone ao Marcos, para ele fazer a palavra final de encerramento, eu quero
convidar todos vocês para permanecer no evento seguinte, que começa às 6h30, eu acho que nós já estamos na hora de começá-lo, né? Que vai ser justamente sobre o samba e os sambas de Porto Alegre, né? É uma conversa entre o jornalista Juarez Fonseca e a compositora, música, cantora Pamela Amaro, né? Então, eu acho que vai ser assim, um grande momento, é a terceira edição do projeto Música no Memorial, que começa em seguida. E eu passo aqui o microfone para o Dr. Marcos, para ele fazer o encerramento. Eu agradeço a todas e a todas. Ficamos encantados com o conteúdo de ambas as palestrantes. E eu termino fazendo um uso de um poema que eu li na minha terra, em Bagé, esses dias, que é de Olavo Bilac, que fala sobre os benditos, né? Eu vou me atrever a usar o poema em parte onde ele diz assim: bendito o que descobriu o fogo, bendito o que descobriu o alfabeto, bendito o que deu a esmola ao primeiro mendigo. E não é dele, mas eu uso essas palavras para dizer bendito o primeiro antirracista. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado.